Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Corrigindo esse dever aqui que eu postei para vocês, tá certo? Deverzinho aqui muito legal sobre essa tirinha. São duas tirinhas, essa aqui é outra tirinha para vocês verem. Eu espero que vocês estejam vendo muito bem, né? E eu vou começar aqui. A primeira questão, ele quer que você passe essa tirinha para o discurso direto. Ora, professor, o senhor colocou vídeo, o senhor deu a aula, o senhor falou, o senhor mostrou, botou vídeos aí, a gente tem a fonte de pesquisa, a gente tem um livro, então a gente pesquisou isso, fez bem direitinho. Bem, o que é que eu acredito que vocês fizeram? Ora, se eu vou passar um diálogo de uma tirinha para o discurso direto, eu vou ter que ter o personagem, né, os personagens falando, sem as imagens, tá certo? Sem as imagens. Então você vai fazer uma produção escrita. Bem, usando a criatividade de vocês, que é maravilhosa, vocês devem ter colocado um narrador para contar essa história. Por quê, professor? Eu posso criar sem o narrador? Pode, mas com o narrador facilita a introdução do diálogo dos personagens, tá certo? É o que eu vou mostrar para vocês. Depois, você sabe que sempre quando um personagem vai falar, quando você termina a frase que vai dar a introdução para o personagem falar, essa frase termina com 2 pontos. Quando o personagem está falando, você inicia a fala do personagem com travessão, como eu vou mostrar ali. Essa história é um diálogo entre a namorada do John e o Garfield, que aqui diz: John e eu fazemos um belo casal, não acha, Garfield? Sim. O segundo quadradinho, sim. Assim como meias coloridas e gravata xadrez. Aí você vê a cara do gato, bem irônica, né? E aqui ela vai dizer: eu sinto sarcasmo nesse sorriso. Aí o gato vai responder: você está me conhecendo melhor agora. Então, não dá para a gente representar como aqui está bem. Você observa a cara do gato, né? Aqui com sarcasmo, aqui com sorriso irônico, né? Percebendo a questão do visual. Então a gente vai ter que escrever. Então a gente tem que usar do quê? A nossa criatividade. A criatividade da criança, a criatividade do povo brasileiro, do povo cearense, do povo fortalezense, que é uma criatividade maravilhosa. Então quando a gente for escrever, a gente tem que ser bem criativo. Vamos ver aqui como foi que eu coloquei. Ah, professor, eu fiz diferente. Não tem importância. É para fazer diferente mesmo. Isso mostra a nossa criatividade. Isso mostra a criatividade. O importante é você usar a pontuação correta. A pontuação correta nesses textos, ou em qualquer texto que você vai escrever. Ah, professor, mas a gente não pode, tem que respeitar a forma que a pessoa fala. Sim, nós temos que respeitar. Ninguém vai sair corrigindo as pessoas aí. Ah, falou errado. Não. Você só vai corrigir se essa pessoa lhe permitir isso. Se o seu colega chegar: olha, o que eu falar errado, me corrija. Por quê? Porque nós somos estudantes. É diferente dos nossos pais, dos nossos mães, dos nossos avós, de pessoas que a gente conhece que não estão dentro da escola. Nós estamos dentro da escola e dentro da escola a gente tem que falar e escrever corretamente, porque nós somos professores e nós somos alunos, tá certo? E a gente tem que aprender a forma correta de falar e a forma correta de escrever, tá certo? Respeitando todo o tempo de cada pessoa, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver aqui o que foi que eu já copiei, ver os pontos, como é que se inicia, como é que termina a frase, tá certo? Vamos lá. Então vamos lá. Observem, meus queridos, aqui, que eu vou fazer o discurso direto. Ó,
Observem que quando eu vou começar uma frase, eu começo com a letra maiúscula. Aqui eu fiz as linhas aqui como se fosse a linha do caderno. Parágrafo. Professor, o que é um parágrafo? Você coloca 2 dedinhos aqui, né? Nos cadernos tem uma linha vermelha. Depois da linha vermelha, o azul, tem uma linha. Os que não tem a linha, você bota aqui do começo. Né? Do começo da linha, 2 dedinhos para começar com letra maiúscula, né? Aí eu começo aqui a fala do narrador. A namorada do John fala: professor, mas não tem isso lá no texto, lá na tirinha. Por isso eu falei, para você usar de criatividade. Por quê? Porque a fala do narrador vai dar introdução ao diálogo dos dois, né? A namorada do John fala: 2 pontos. Por que 2 pontos, professor? Por que não terminou com ponto final? Porque, como eu falei, quando o personagem vai falar, a frase termina com 2 pontos. A gente usa 2 pontos, né, para dar introdução ao personagem que vai falar, para fazer uma lista, né? Quando a gente vai fazer uma lista, a gente fala, bota 2 pontos. Bem, quando, observem, né, que a gente bota o traço embaixo do A. Por quê? Porque aqui significa o começo da frase, né? O começo da fala, com o travessão. Parágrafo, travessão. Sempre, né? Aí, por que eu uso o travessão? Porque o personagem está falando. Quem está falando? A namorada do John. Observe. John e eu fazemos um belo casal. Não acha, Garfield? Bem, observe que eu terminei com um ponto de interrogação. Por que o ponto de interrogação? Porque é uma pergunta. Ah, professor, quando eu faço uma pergunta, quando eu faço indagação, né, eu termino a frase com um ponto de interrogação. A frase, ela é interrogativa, né? Aí vem, observe que eu não boto travessão no narrador, porque ele está introduzindo, dando sequência. Ele não está dialogando, né? O diálogo, entre diálogos entre as pessoas. Ele não está dialogando. Ele está só dando sequência, dando continuidade à história. O narrador fala, e Garfield responde. 2 pontos. Por quê? Porque o personagem vai falar: sim, assim como meias coloridas e gravatas xadrez. Você vê o tom irônico de Garfield aqui nessa frase. Então, observe que eu não coloquei o narrador para continuar. Por quê? Porque aqui não tem necessidade. Aqui ele faz o tom irônico e aqui ela já responde. Eu sinto sarcasmos neste sorriso. Ponto final. Ela fez uma frase, né, afirmativa. Aí o narrador vem para dar continuidade à história. E Garfield responde. 2 pontos, porque Garfield vai falar. O que Garfield fala? Ele vai falar, então nós temos um travessão. Você está começando a me conhecer. Exclamação, porque é uma frase exclamativa. Ele está dando ênfase, né? Você está começando a me conhecer. Então, os pontos são importantes para você ter essa tonalidade, né? Quando você faz uma pergunta, quando você termina uma frase, quando você faz uma exclamação na frase, né? Então, os pontos são muito importantes para que haja o quê? Haja um entendimento entre quem está falando e quem está ouvindo, certo? Por isso é importante a pontuação, a escrita correta das palavras. Tá bom? Então, essa é a primeira questão. Espero que tenha ficado tudo bem claro para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E até uma próxima aula. Tá bom? E essa é a primeira questão. Como ela foi bem maior, eu dividi em partes. Então, essa primeira questão, eu vou fazer as outras questões até daqui a pouco, com as próximas questões.